Você já teve a sensação de que algo estava errado, mas não conseguia descobrir o que era? Tenho tido essa sensação nas últimas 160 milhas e isso me irrita. É difícil para mim me chamar de paranoico, mas se eu ficar preso em um pensamento, será difícil para mim deixá-lo ir até que eu chegue à verdade. É bom e muito ruim. Meu nome é John Moretti, um homem casado de 30 anos que mora em Plano, um subúrbio de North Dallas. Atualmente, estou na estrada, me aproximando de Oklahoma City, depois de cerca de 3 horas de viagem. Esta viagem é uma tradição anual para mim e meus amigos da faculdade, onde vamos para Arkansas para uma expedição de pesca. A cada ano, aguardo ansiosamente essa jornada com meus irmãos da fraternidade da Universidade de Oklahoma, Go Sooners. Enquanto minha esposa se juntou a nós nos 2 primeiros anos do nosso casamento, ela optou por sair no ano passado. Atualmente, estou acompanhado por Antônio Pérez na van, mas pegaremos mais 2 amigos em Oklahoma City. Enquanto reviso mentalmente nossa lista de malas, tudo parece em ordem. Tudo parecia estar em ordem. Prossegui para verificar minha casa. Eu tinha me lembrado de trancar a porta? O fogão foi deixado ligado por engano? Eu deixei o assento do vaso sanitário levantado? Nada parecia errado. Apesar de passar por essa lista de verificação mental inúmeras vezes desde que me despedi de Ellen ao meio-dia e saí de casa, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo não estava certo. Voltando minha atenção para questões de trabalho, confirmei que havia preenchido o formulário de solicitação de férias, fornecido meu paradeiro e número de celular ao meu chefe para fins de contato e garanti que tinha meu laptop comigo. Contemplando Ellen, minha esposa, tudo parecia normal, espelhando anos anteriores quando embarquei em viagens semelhantes. Apesar da falta de indicações recentes sugerindo o contrário, um pensamento fugaz cruzou minha mente. Ellen estava sendo infiel? Meu ciúme aparecia sempre que Ellen ganhava atenção extra em público, mas ela sempre rejeitava avanços e permanecia ao meu lado como uma esposa devotada. Era inconcebível para mim que ela pudesse se desviar. Eu tinha deixado minha posição clara quando cancelei nosso casamento um mês antes da data marcada. 4 anos antes, Ellen tentou ter um último encontro com um ex-namorado, Brian Jennings. Eles foram a um encontro final para se despedir. Eu esperava que ela se comprometesse comigo assim que aceitasse minha proposta e enfeitasse o anel de noivado. Ao saber sobre o encontro, entrei discretamente no bar do restaurante e observei. Doeu-me vê-la beijando apaixonadamente outro homem enquanto usava meu anel de noivado. Depois do terceiro beijo, intervim e exigi a devolução do anel. Estendendo minha mão, afirmei, é bem simples, Ellen. Você pode ter seu último encontro com ele ou qualquer outro homem, mas não com meu anel em seu dedo. Relutantemente, ela removeu o anel. Mas ainda assim nos casaremos. Só preciso de um encerramento. Eu persisti, ainda estendendo minha mão. Se eu te pedir em casamento novamente e você disser sim, então nos casaremos. No entanto, preciso propor novamente. O noivado está cancelado. O quê? Olhei para ela calmamente e perguntei, o que parece ser o problema? Dei permissão para você ir ao seu encontro. Uma mulher solteira tem a liberdade de namorar quem ela escolher. Se você preferir ficar solteira em vez de noiva, basta devolver o anel e nós cancelaremos o noivado. Você ficará solteira novamente e poderá se despedir dele como quiser. Ela simplesmente me encarou, sem palavras. Pegando o anel da mão dela, virei-me para o ex-namorado dela, Brian, e disse, Brian, por favor, perdoe o inconveniente. Aproveite seu encontro. Com isso, eu fui embora, resoluta e inabalável. Para mim, usar um anel simbolizava um compromisso com a fidelidade, uma declaração de que alguém havia escolhido abrir mão de outras atividades românticas. Quando me aproximei da saída do restaurante, Ellen correu atrás de mim em pânico. Não, John, por favor, não faça isso. Eu quero me casar com você. Virando-me para ela, respondi, Ellen, você está fazendo uma cena. Retorne ao seu encontro, e discutiremos isso mais tarde. Você ainda tem que se despedir dos seus antigos namorados, não é? Ela olhou para sua antiga paixão, depois de volta para mim. Não, eu te amo e somente você.
Por favor, me aceite de volta. Eu prometo que terminei de namorar outros homens. Pela segunda vez na minha vida, eu me ajoelhei, ofereci a ela o anel e pedi ela em casamento. Os clientes do restaurante aplaudiram quando ela aceitou o anel. Eu tinha permanecido firme em meus princípios de honra e fidelidade, estabelecendo minha expectativa de fidelidade em nosso relacionamento. Voltando ao presente, pela 31ª vez me vi de mãos vazias, fui roído por uma sensação de constrangimento, como se algo estivesse errado. Era um sentimento interior do qual eu não conseguia me livrar. Enquanto passávamos por Norman, forcei-me a focar no trânsito à frente, empurrando minhas preocupações para o fundo da mente. Antônio e eu discutimos nossos planos de nos encontrarmos com os outros em Brighton, o movimentado distrito de entretenimento de Oklahoma City. Nosso hotel, o Renaissance, aninhado no coração de Brighton, era nossa base. Com base em meus 4 anos na U, naveguei pelas ruas familiares sem esforço. 30 minutos depois, estávamos fazendo o check-in no Renaissance, desfazendo as malas em nosso quarto. O relógio agora marcava 3h15. Uma luz piscando em nosso telefone chamou a atenção de Antônio. Ele olhou para mim e proferiu 2 palavras, Brighton Brewery. Eu respondi com Toby Cates. Antônio pegou o telefone, apertou alguns botões e respondeu, Earus Rib Palace. Trocamos olhares de cumplicidade quase simultaneamente, percebendo que Tony nos venceu aqui, não foi? Um suspiro compartilhado escapou de nós dois. Quando você anda com 2 Tonys, um inevitavelmente se torna Tony, e o outro, Antônio. Eu estava com Antônio, 1 ano mais novo que Tony, que havia reivindicado o nome Tony primeiro. Antônio, tendo estudado italiano por 3 anos na faculdade, abraçou seu homônimo. Tony tinha uma queda por costelas. Sempre que ele escolhia o restaurante, era invariavelmente uma lanchonete de costelas. Hoje, sendo o primeiro a chegar, Tony teve o privilégio de selecionar nosso ponto de encontro. Comer costela estava bom para mim, mas eu teria preferido um bar e grill como nosso ponto de encontro. Eram quase 4 horas, e eu esperava que os caras começassem a chegar nas próximas 2 a 3 horas. Ficar no bar enquanto todos apareciam parecia um bom plano. No entanto, o Earus onde deveríamos nos encontrar era uma churrascaria, e ficar lá por 3 horas se tornaria monótono. Nossa prioridade era encontrar Tony no Earus, convencê-lo a mudar o local. Antônio jogou sua bolsa na cama. Você acha que podemos persuadi-lo a mudar de ideia? Coloquei minhas malas ao lado da cama. Provavelmente, mas não antes que ele termine de comer suas costelas. O Toby Cates fica logo ali na esquina. Que tal nos unirmos nisso? Antônio concordou, e fomos juntos para o Earus. Enquanto caminhávamos em direção ao Earus, ocorreu-me. Olhei para a placa de rua, Johnny Bench Drive, e fez sentido. Earus e Toby Cates ficavam na Johnny Bench Drive, o que me fez pensar em beisebol. De repente, lembrei-me da minha bola de beisebol e percebi que ela tinha sido adulterada. Quando peguei meu equipamento de pesca, notei minha bola de beisebol, orgulhosamente ostentando a assinatura de Nolan Ryan. Esse era o problema. Não era minha bola de beisebol do Nolan Ryan, era na verdade minha bola de beisebol do Pat Incaviglia que o Nolan Ryan tinha autografado. Era a bola de home run rebatida pelo Pat durante um jogo no Arlington Stadium em agosto de 1989. Não foi arremessado por Ryan, eu o peguei. Em agosto de 1989, aos 9 anos, experimentei a verdadeira felicidade, sentado ao lado do meu pai nas arquibancadas. Éramos apenas 2, meu pai, Parker Moretti, e eu, seu filho pequeno, de pé com uma luva pronta. Apesar do calor escaldante de agosto, que deve ter passado dos 100 graus, recusei-me a tirar minha luva, mesmo quando o suor pingava dela. Eu estava convencido de que hoje seria o dia em que eu pegaria a bola, assim como eu acreditava toda vez que visitávamos o estádio. Embora eu frequentemente voltasse para casa desapontado, eu me tranquilizava dizendo que eu simplesmente não tinha me esforçado o suficiente. Se eu não tivesse desviado o olhar durante o 4º inning, talvez esse fosse meu momento de marcar um gol. Eu tinha que ficar limpo e inabalavelmente focado no jogo, sabendo que só então a bola atingiria meu lado. Permaneci enraizado em meu assento,
abrindo mão da comida e nunca tirando meu olhar da caixa do batedor quando um jogador entrava. Com cada novo batedor, eu entrava no meu próprio mantra: bata para mim, bata para mim, bata para mim. Eu repetia essas palavras incessantemente. Então, no 8º inning, Pat Incoviglia se aproximou da caixa pronto para balançar para as cercas, como sempre fazia. Deixe-me apresentar Pat Incoviglia. Em 1986, ele fez história como 15º jogador na Major League, história por estrear sem nunca jogar uma única partida nas Minor Leagues. Naquela temporada, ele estabeleceu recordes de home runs e strikeouts para seu clube. Lembro-me vividamente de ver Pat lançar 2 bolas além das arquibancadas do campo externo, literalmente as acertando para fora do estádio. Ele era um rebatedor formidável e meu herói pessoal. Durante essa rebatida em particular, Pat demonstrou uma paciência incomum, assumindo a liderança na contagem. Era diferente do PT que eu admirava, que normalmente balançava agressivamente. Sem saber da força minguante do arremessador, eu não conseguia entender por que meu herói não estava balançando. Como eu poderia pegar uma bola de home run se ele não balançasse, eu me perguntava. Então, em uma contagem de 2 canis, Pat desferiu um golpe poderoso, errando por pouco o território justo. Ele permitiu que outro arremesso passasse antes de cometer faltas em vários outros. Com uma contagem completa após a 5ª falta, o arremessador cometeu um erro crítico, servindo um slider pendurado que Pat martelou direto na minha luva de espera. Meu mantra de paciência e minha luva confiável finalmente valeram a pena, me recompensando com meu bem mais valioso. Pelo resto do jogo, examinei cada detalhe da bola, guardando cada ponto e marca na memória. Depois do jogo, meu pai me acompanhou até a entrada dos jogadores para buscar o autógrafo de Pat. Com olhos suplicantes e pedidos persistentes, persuadi um porteiro a perguntar a Pat Incoviglia se ele autografaria a bola. Talvez tenha sido minha determinação inabalável ou minha expressão suplicante, mas depois de uma breve espera, um treinador levou a bola para o vestiário para ver se Pat atenderia. Quando o treinador voltou, segurando uma bola autografada, eu a girei em minhas mãos e comecei a chorar. Isso não é meu. Cadê minha bola? Eles a pegaram. Para eu quero minha bola. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, meu queixo tremia e, apesar do guarda nos incitar a seguir em frente, eu me mantive firme. Meu pai gesticulou em direção à assinatura, insistindo que era genuína, mas eu permaneci sem me convencer. Quando o guarda insistiu mais uma vez, a paciência do meu pai se esgotou e ele me puxou para longe do portão. Minhas pernas cederam e eu me encolhi enquanto meu pai me arrastava. Tem manchas de grama, para manchas de grama. Esta não pode ser minha bola. Meu pai parou, virou-se para mim, depois para o guarda. Com um suspiro, ele me ajudou a levantar e me levou de volta ao portão. Tudo bem, filho, me faça acreditar. Com apenas 9 anos, fiz o que eu acreditava ser meu melhor discurso. O árbitro jogou a bola para o arremessador, que então jogou a bola, Pat a rebateu e eu a peguei. Pat Incoviglia manteve a contagem cheia, cometendo faltas em várias bolas. A cada vez o árbitro recolocava a bola. A que Pat acertou nunca tocou o chão, Pará passou apenas entre as mãos do jogador, nunca tocando a grama. Não deveria haver nenhuma mancha de grama nela. Embora eu tenha começado a devagar, meu pai reconheceu a verdade em minhas palavras e me apoiou. Dirigindo-se ao guarda, ele afirmou, ele está correto. Aquela bola foi usada apenas uma vez, rebatida para um home run. A bola que meu filho Johnny quer é a bola de home run que ele pegou. Não importa se Pat Incoviglia assinou. Quero que a bola do meu filho seja devolvida. Naquele momento, e para sempre depois, meu pai se tornou meu herói. Ele ficou ao meu lado, uma criança, contra as objeções de homens adultos. Ele me ensinou a importância de permanecer firme em minhas crenças. E naquele dia, ele acreditou em mim. A notícia se espalhou pelo vestiário sobre o garoto que notou a troca de bola, e logo 6 bolas foram apresentadas para eu escolher. Ignorando as assinaturas dos jogadores, selecionei a que tinha o autógrafo de Nolan Ryan. Quando perguntado por quê, detalhei as diferenças na costura e a mancha onde o bastão fez contato.
Eu até descrevi os restos da lama de fricção de Lena Blackburn, aplicada pelo árbitro antes do jogo. Eu tinha acertado em cheio. Até a marca tênue revelando 3 dígitos que identificavam parcialmente o número do modelo do taco de Pat. Pat tinha acertado a bola em cheio no ponto ideal, deixando as marcações inconfundíveis. Com as pernas trêmulas, segurei a bola contra o peito e soltei um grito. Mantive meu olhar fixo na minha bola enquanto contava cada detalhe que sabia sobre ela, manuseando-a como se fosse uma joia preciosa. Devo ter divagado sobre aquela bola por 5 minutos seguidos. Quando finalmente olhei para cima, havia 6 jogadores em roupas casuais parados ao redor, todos sorrindo para mim, incluindo Pat em Cavelia. Um deles se virou para Pat e comentou: "Você tem que verificar se a bola combina com o taco, Inc." Pará e eu fomos então convidados para o vestiário, o santuário sagrado do beisebol, onde fomos até o armário de Pat. Pat pegou o bastão que tinha usado para bater na bola e sentou-se. Com certeza, o bastão tinha manchas onde tinha se conectado com a bola, e essas manchas combinavam perfeitamente. No armário, havia várias bolas, todas com assinaturas. Pat contou o que havia acontecido. Depois de bater o home run da vitória, ele pretendia distribuir bolas assinadas para os fãs ao sair do estádio. Reunindo apressadamente cerca de 6 sinos, ele os autografou e os colocou em seu armário antes de tomar banho. Enquanto um PT estava tomando banho, o treinador chegou e, encontrando-o ocupado, trocou a bola vencedora do jogo por uma das autografadas. Desculpando-se pela confusão, Pat então autografou a bola e o bastão. Lágrimas encheram meus olhos quando ele as entregou para mim, e eu senti pura felicidade por um bom tempo. Não tenho lembrança de ter sido levado para casa ou colocado na cama. Devo ter dormido com aquele taco e bola por uma semana até meu pai retornar com um suporte de bola para preservá-los. Ele gostava de contar a história para os amigos, e depois de um mês, me convenceu a parar de dormir com o taco também. Voltando ao momento presente, essa memória permanecerá gravada em minha mente por toda a minha vida, moldando-me na pessoa que sou hoje. É essencial entender que não foi a bola de beisebol de Nolan Ryan que adquiri, foi o home run de Pat em Cavilha. Aquela bola, minha posse escolhida, sempre terá um lugar de orgulho com a assinatura de Pat adornando sua superfície, não a de Nolan. Eu não suportaria deixar a bola em seu estado atual. Ela precisava de alguém para reconhecê-la e restaurar sua condição legítima. Essa percepção estava arraigada em mim, não por meio de pensamento consciente, mas subconscientemente, enquanto eu pegava meu equipamento de pesca. Apesar da minha percepção inconsciente, a imagem permaneceu vívida. Meus olhos contemplaram a assinatura de Nolan Ryan, garantindo que eu nunca deixaria a bola em tal estado, não importa o que acontecesse. Enquanto eu caminhava pela Johnny Bench Drive, uma onda de memórias me dominou, me deixando atordoado. Eu segui Antônio, mas consegui manter o ritmo enquanto nos aproximávamos do Earls Rib Palace. Quando Antônio mudou de curso repentinamente, eu o segui. Só quando o aroma de churrasco penetrou minha consciência é que saí do meu devaneio e apressei meus passos. Ao entrar, avistamos Tony e George, cada um com um prato de costelas diante deles. Diane, a esposa de George, também estava presente, acompanhada por sua irmã mais nova, Ashley. Depois de trocarmos cumprimentos, tomamos nossos lugares. Houve algum debate com Tony sobre se mudar para o Toby Keith's e ele deixou sua posição clara dando a Ashley uma nota de 20 para buscar mais costelas. A hierarquia foi estabelecida, com Tony tendo chegado primeiro. Antônio foi pegar 2 cervejas enquanto eu tomava a minha tranquilamente, pensando no que fazer com meu beisebol. No entanto, parecia haver pouco que eu pudesse fazer. A ideia de dirigir de volta para Dallas só para consertar uma bola de beisebol em uma prateleira de troféus parecia absurda. Além disso, não abordaria a questão urgente de quem estava mexendo com meus pertences. Perdido em pensamentos, George interrompeu meu devaneio. John, você está planejando afogar suas mágoas esta noite? O quê? John, você mal tocou na sua cerveja e já está ficando melancólico. Saia dessa. O que quer que esteja acontecendo no escritório, deixe para trás. Você está de férias. Relaxe e divirta-se. Concordei, sentindo uma onda de energia e brinquei com George.
Parecia a resposta natural. Então um pensamento me ocorreu. Se alguém mexeu na minha bola de beisebol, eles podem ter mexido no meu equipamento de pesca também, que eu guardava no hotel. Levantando-me, terminei rapidamente minha cerveja, pedi licença e mencionei que precisava verificar algo na van. No meu caminho de volta para o hotel, encontrei 2 outras pessoas, embora ainda fosse relativamente cedo, por volta das 4h30, quando vasculhei minha caixa de equipamentos. Como esperado, 3 iscas estavam faltando, incluindo 2 que eu tinha usado para fisgar listras com o chefe de Ellen, Cal, no início do verão. Essas iscas me renderam algumas capturas impressionantes, e Cal tinha visto de tudo. O que mais me irritou foi que eu tinha planos de usar essas mesmas iscas no fim de semana. Fiquei furioso. Não era só sobre substituí-las. Eu queria minhas iscas. Elas tinham sido fundamentais para capturar strippers do tamanho de torneios, com Cal como testemunha. Levei apenas 10 segundos para colocar minhas chaves na ignição e o motor acelerando. Enquanto eu apertava meu cinto de segurança, um momento de dúvida surgiu. Hesitei, pé no freio, mão no câmbio. Eu estava sendo irracional? Dirigir 3 horas de volta para Dallas só para reorganizar uma bola de beisebol e recuperar minhas iscas parecia excessivo. Depois, dirigindo de volta por mais 3 horas até o hotel. Se eu tivesse sorte, estaria de volta às 11. Parecia absurdo. No entanto, se eu me esforçasse, talvez eu conseguisse voltar lá pelas 10 ou 10h30. Enquanto voltava, lembrei-me de outra coisa que precisava pegar. Álbuns de fotos. Eu tinha algumas dos meus anos de faculdade e reuniões. Eu admito. Sou um pouco obsessivo. E daí? Podíamos folheá-los à noite. Eles sempre despertavam boas histórias. Engatei a marcha da van e peguei a estrada. Assim que eu estava saindo do estacionamento, George ligou. Eu informei que descansaria um pouco no hotel antes de encontrá-los mais tarde. Então olhei para o meu telefone e o desliguei. Eu não tinha certeza se Ellen estava ciente da adulteração dos meus pertences. Além disso, eu queria descobrir quando Cal tinha visitado nossa casa. Algo parecia estranho, e eu pretendia tornar minha viagem de volta para Dallas indetectável. Acelerei pela rodovia e cheguei em casa por volta das 7h30, só para descobrir que o carro de Ellen tinha sumido da garagem. Rapidamente, verifiquei meu estoque e examinei minha bola. Era uma réplica, trocada. Apesar de já terem se passado mais de 20 anos desde que adquiri aquela bola, ainda conseguia reconhecer as assinaturas, e a mancha característica estava ausente. Cal. Procurar minhas iscas de pesca não rendeu nada. Eles não estavam em lugar nenhum, nem ao lado nem atrás do armário. Tinha que ser Cal. Eu podia sentir sua frustração sobre a viagem de pesca. E agora ele tinha pegado minhas iscas. Entrando no quarto principal para trocar de roupa, avistei uma sacola da Victoria's Secret na cama, contendo apenas recibos. Oh, Ellen, o que diabos você está fazendo? Mas eu tinha uma forte suspeita de com quem ela estava. Cal. 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 Minha raiva aumentou. Voltei para minha van e peguei minhas calças e camisa camufladas. Sempre questionei a lógica de pescar camuflado. Os peixes realmente serão enganados? No entanto, era uma tradição dentro da fraternidade, então eu fui junto. Depois de me trocar, peguei a bola falsa e fui até a casa de Cal. Estacionando a van discretamente, caminhei pelo beco atrás da casa de Cal e entrei no quintal. Eu não tinha um plano concreto ainda, mas tinha uma câmera e sabia onde Cal guardava sua chave reserva da casa sob uma pedra. Tendo visitado a casa de Cal algumas vezes antes, eu estava familiarizado com o layout. Mesmo que tivessem optado por um quarto de hotel, ainda poderia haver uma chance de recuperar meus pertences se eu falasse com sua esposa, Melissa. Quando passei pela janela do quarto principal, ouvi Ellen gemendo. Reconheci seus gemidos e temi que ela pudesse ter terminado nosso casamento com infidelidade. Eu tinha sido muito clara sobre minha posição sobre traição um mês antes de nos casarmos.
Suspirando, fiquei aliviada por não termos começado uma família ainda e ainda estarmos focados em construir nossas finanças. Alugando nossa casa, ainda estávamos trabalhando para uma entrada significativa, para que Ellen pudesse eventualmente se tornar uma mãe dona de casa. Com apenas 4 anos de casamento, dividir tudo não seria muito complicado. Eu ainda estava furiosa, ansiosa para confrontar Cal, mas estava cautelosa em ser presa. Espiando pela janela, tentei ver o que estava acontecendo lá dentro, mas as persianas fechadas obstruíam qualquer visão. Incapaz de capturar evidências com minha câmera, eu me senti preso, mas determinado a recuperar meus pertences. Cal frequentemente dava festas extravagantes, gabando-se da peça central de sua toca, um bar feito sob medida adornado com elementos de vidro e luzes neon vibrantes exibindo sua coleção de bebidas. Considerando a possibilidade de que ele pudesse ter escondido meus pertences dentro ou atrás do bar, resolvi entrar furtivamente em sua casa para investigar. Apesar da comoção contínua entre Ellen e Cal, eu furtivamente deslizei a porta e entrei. Parando para ouvir, não detectei nenhuma mudança nos sons que emanavam do quarto. Fechando silenciosamente a porta de correr atrás de mim, me aproximei do bar. Para meu alívio, encontrei todos os meus pertences cuidadosamente arrumados na prateleira atrás do bar, as iscas de pesca, a bola de beisebol e até mesmo uma pilha de cartões de beisebol, um detalhe que eu não tinha considerado inicialmente, mas sabia que ele tinha levado. Esses itens tinham imenso valor sentimental, símbolos da minha vida, e ele os tinha levado insensivelmente. Rapidamente, recoloquei a bola de beisebol e substituí 3 iscas velhas pelas minhas queridas. Quanto aos cards de beisebol, sem reposição, eu os guardei no bolso. Saindo pela porta de correr, eu estava prestes a abri-la quando ouvi Ellen chegando ao clímax, seguida por Cal. Esperei, ciente da tendência de Ellen de ser barulhenta. Com a possibilidade de um vizinho ouvir, permaneci paciente, ouvidos atentos. Depois de cerca de 30 segundos, os sons do quarto diminuíram, me levando a abrir a porta com cautela e sair. Quando eu estava prestes a fechá-la, ouvi o grito assustado de Ellen. Pare com isso. O que você acha que está fazendo? Relaxe. Eu só vou tentar algo diferente. Não, você não está. Eu nem deixei John fazer isso. Relaxa. Serei gentil, e isso lhe dará clareza sobre o que você quer com John. Eu não quero isso. Escute. Se você tentar com John, ele vai querer fazer de novo. Mas comigo, será nosso segredo, e John não vai ficar sabendo. Você tem certeza disso? Absolutamente. Apenas confie em mim, e deixe-me guiá-la. Lembra daquelas posições que eu lhe mostrei que John gostava? Um momento de silêncio se seguiu. Você será gentil? Ela perguntou. Sim, só tente relaxar, ele garantiu. Espere. O que é? É vaselina. Ajuda a manter o lubrificante por mais tempo. Mas você não pode usar camisinha com isso. Isso mesmo, e você não vai engravidar. Mas e se eu engravidar? Mas Ellen, nós já concordamos que você engravidaria de mim, não concordamos? Abaixei a cabeça, admitindo a derrota. Era só isso que precisava? Que influência ele tinha sobre ela? Apesar do meu pedido repetido para tentar algo novo, esse cara conseguiu persuadi-la em menos de 30 segundos, e para piorar, eles estavam conspirando para que Ellen tivesse um filho com ele. Toda esperança de reconciliação desapareceu da minha mente. Nosso casamento acabou. Fechei a porta silenciosamente e me afastei. Enquanto escondi a chave sob uma pedra, um movimento no escritório chamou minha atenção. Abaixei-me atrás de um arbusto, vesti um uniforme camuflado e observei. Cal apareceu de roupão, indo em direção ao bar. O acionamento de um interruptor e luzes de neon iluminaram a vitrine de vidro, lançando reflexos nas garrafas de bebidas. Ele escolheu uma garrafa de vidro derretido e serviu 2 bebidas. Depois de esvaziar uma rapidamente, ele encheu seu copo novamente e brindou em direção a uma prateleira decorada com recordações de beisebol, iscas e cartões. Embora não houvesse cartões agora. Cal pareceu confuso. Antes de continuar com o que aconteceu, é importante notar que sempre acreditei em karma.
Talvez seja a noção de que o bem vence no final, ou talvez esteja relacionado ao momento em que peguei a bola de beisebol de Pat Incavila. Karma para mim significava que se eu fosse digno, o destino seria gentil comigo. Naquela noite, testemunhei como o karma atingiu Cal. Cal, em um acesso de raiva, bateu com força a elegante garrafa de cristal no balcão de vidro do bar, quebrando tanto a parte superior quanto a garrafa em si. O impacto fez com que a garrafa colidisse com as garrafas de bebidas na prateleira superior, fazendo com que elas quebrassem junto com a prateleira. Posteriormente, as prateleiras abaixo desabaram como dominós, causando mais danos ao quebrar mais garrafas e derramar seu conteúdo nas luzes de neon posicionadas na base do bar. Quando o vidro quebrado rompeu as luzes de neon, Cal se viu envolvido em uma bola de fogo repentina. Mais tarde, descobri que Cal havia aplicado uma quantidade significativa de vaselina em seu instrumento. Ficou óbvio que o uso de lubrificantes à base de petróleo em um instrumento masculino não é recomendado no caso de um raio globular. Descobri que a temperatura de ignição da vaselina é de 365 graus Fahrenheit. Eu testemunhei Cal dançando freneticamente enquanto as chamas engolfavam seu instrumento. Ellen entrou na sala e tentou apagar as chamas, mas suas mãos também pegaram fogo, presumivelmente por causa da vaselina. Felizmente, elas conseguiram se enrolar em um cobertor para apagar as chamas, embora parte da sala continuasse queimando, enchendo a casa de fumaça. Sentindo a urgência, decidi ir embora quando Ellen pegou o telefone. Quando não vi Melissa, a esposa de Cal, presumi que ela devia estar viajando. Voltei para minha van e dirigi para casa, passando por caminhões de bombeiros e emergências correndo em direção à casa de Cal. Imaginei Cal compartilhando uma história extraordinária com sua esposa, Melissa. Sem saber se alguém tinha me visto, planejei agir sem noção ao retornar para Brighton. Chegando em casa, descobri que não conseguia recolocar minha bola no suporte. Em um momento de desespero, peguei outra bola e falsifiquei as assinaturas com maestria, talvez até melhor do que Cal. Depois de colocar a bola falsa de volta, exibindo com destaque a assinatura de Nolan Ryan, parti para Oklahoma com meus álbuns a tiracolo. Durante a jornada, fui tomado por uma sensação de calma. A raiva que eu tinha guardado se dissipou quando testemunhei a triste situação de Cal. Embora eu acalentasse pensamentos de confrontá-lo, a visão de seu instrumento em chamas estranhamente satisfez meu desejo de vingança. Retornando a Dallas, percebi que o que testemunhei foi mais agradável do que qualquer vingança que eu pudesse ter realizado. Parecia improvável que Cal interferisse em casamentos tão cedo. Continuei sorrindo e rindo, totalmente ciente de que ambos tinham se metido em problemas. Eu estava ansioso para deixá-los saber que eu os tinha pego em flagrante. Quando tropecei em meus amigos em Brighton perto da meia-noite, fui recebido calorosamente, perguntaram sobre meu descanso e me deram uma cerveja. Parecia que eu não tinha saído de casa. Parecia que meus amigos acreditaram e seriam capazes de sustentar que eu não tinha feito a viagem de Dallas e voltado. No dia seguinte, liguei meu celular com uma sensação de incerteza. Recebi uma mensagem de Ellen me informando sobre o acidente de Cal e sua hospitalização, junto com um pedido para ligar para ela em seu celular. Embora eu estivesse aliviado por não haver fatalidades, não tinha desejo de conversar com alguém que eu considerava infiel. Então, desliguei meu telefone imediatamente. Houve apenas uma ligação e nenhuma indicação de que ela tivesse feito algo errado. Parecia que ela estava tentando esconder sua infidelidade. Determinado a descobrir a verdade, entrei em contato com as empresas de cartão de crédito e minha operadora de celular, solicitando registros que datavam de 4 anos atrás. Embora exigisse uma taxa para enviá-los por e-mail para mim, eu estava decidido a revisar meticulosamente nossos registros financeiros e contas telefônicas para verificar a extensão de sua traição. Quando finalmente organizamos nosso comboio para Arkansas, éramos 24, incluindo amigos da fraternidade e seus parceiros. Apesar de estar me divertindo, posso ter me entregado ao álcool excessivamente. George ficou de olho em mim, eventualmente, designou Ashley, sua cunhada, como minha cuidadora. Durante o jantar do segundo dia, ocupei uma mesa sozinha no restaurante, absorta com meu laptop. Ashley se aproximou e sentou-se ao meu lado. Ellen era infiel, não era? Era tão óbvio assim?
Não para todos, mas algumas mulheres notam sinais sutis, como um homem brincando nervosamente com sua aliança de casamento enquanto parece tenso. Olhei para minhas mãos. Ah! Pode ser benéfico para você ter algum espaço para processar suas emoções. Vou deixar você em paz. Ashley começou a sair, ainda fixada em minhas mãos. Murmurei, por favor, fique. Ashley hesitou, parecendo dividida entre querer ajudar e respeitar limites. Por fim, ela se virou e sentou-se na minha frente. Você não precisa explicar nada. Vamos apenas compartilhar uma refeição juntos. Ashley rapidamente percebeu a situação. Ela se absteve de oferecer álcool e emprestou um ouvido simpático. Nós conversamos, simplesmente conversamos. Quando mudei para chá gelado, Ashley e eu nos vimos supervisionando o resto do grupo. Todos nós nos dedicamos à pesca enquanto Ashley e eu continuamos nossas conversas. Até ousamos fazer karaokê uma noite. Assistir a indivíduos embriagados tentando cantar era estranhamente divertido, principalmente quando sóbrios. Gradualmente, os outros homens também entenderam a realidade do meu casamento fracassado. Alguns não ficaram surpresos, mencionando os avanços de Ellen em direção a eles. Eu vasculhei álbuns de fotos com os caras, percebendo que os sinais sempre estiveram presentes. Eu tinha apenas escolhido ignorá-los. Também recebi os extratos dos nossos cartões de crédito e telefones, e ao revisá-los, notei alguns padrões recorrentes. Fiquei satisfeito ao observar que usei consistentemente meu cartão de crédito para refeições durante viagens de negócios, pois isso me permitiu cruzar as despesas com meus relatórios. Isso me forneceu um registro claro de cada viagem que fiz. Percebi despesas com roupas e visitas ao salão, geralmente ocorrendo nos dias em que viajei, enquanto meu parceiro sempre alegou que eram surpresas para meu retorno. Parecia que eram destinados aos amantes dela. As indiscrições de Ellen eram bem evidentes, e embora eu não tivesse inicialmente procurado evidências, tropecei em um rastro de sua infidelidade. Ficou aparente que Ellen era uma traidora habitual, com múltiplos casos. Na quarta noite, eu tinha reunido uma compreensão abrangente da situação, incluindo perfis dos amantes de Ellen e dos 3 homens com quem ela havia flertado. Ashley chegou e sentou-se. Qual é o problema agora? Ash, você sabe aquela parte sobre na doença e na saúde? Sim. Girei o laptop para que ambos pudéssemos vê-lo, apontando para as 5 fotos no topo da tela. Essas são as conquistas dela. Então gesticulei para as 3 fotos abaixo. E esses são os 3 caras com quem ela flertou em saídas anteriores. Notou algo parecido neles? Ashley assentiu. Eles são todos parecidos. Apontei para a foto no canto inferior. Igual ao pai dela, não acha? Ashley engasgou. Não acha? Balancei a cabeça. Não tenho certeza. O pai dela morreu há 3 anos em um acidente de carro, mas parece que ela é atraída por um tipo específico de intimidade, talvez além do seu controle. É por isso que estou questionando nosso comprometimento, pensando na doença e na saúde. Ashley encontrou meu olhar. Você não pode mais confiar nela, pode? Ash, ela me traiu ao retornar para Brian Jennings, apesar da minha posição clara de que isso acabaria com nosso noivado. A única mudança foi que ela escondeu melhor o caso. Se eu a aceitar de volta, ela deve confessar tudo e procurar ajuda para essa compulsão. Caso contrário, ela só vai se tornar melhor em esconder suas infidelidades. John, a decisão é sua, mas duvido que você encontre a felicidade neste casamento novamente. Você sempre será desconfiado, e essa desconfiança vai corroer o relacionamento. É por isso que vou dar uma chance. Ela precisa estar disposta a salvar o casamento, o que significa assumir tudo. Jantamos, observando meus amigos ficarem envergonhados. Notei que várias outras pessoas tinham trocado para chá gelado e também estavam curtindo o espetáculo. Enquanto desfrutávamos da sobremesa, Ashley começou a me dar olhares significativos. O que? Eu tenho chantilly no meu rosto. John, eu estava pensando em como você está sofrendo. Você gostaria de vir para minha cabana hoje à noite? Eu balancei minha cabeça. Ash, eu não quero intimidade por pena.
Eu também não quero isso, John. Se é isso que eu vou conseguir, então não se preocupe. Não quero um homem fraco dormindo comigo. Passei 5 dias com um grupo de garotos de fraternidade, e quero ser dominada, ser tomada à força. Sugiro que faça isso como vingança. Meus olhos se arregalaram e brilharam de desejo. Olhei para Ashley com desejo intenso, sentindo minha boca salivar. No entanto, me contive. John, você não é o único enfrentando problemas aqui. Eu vim com minha irmã Diane para escapar das memórias do meu ex-namorado horrível. Eu esperava ter algumas experiências selvagens com vários caras esta semana. Em vez disso, estou percebendo que vocês cuidam uns dos outros. Você ouviu o que George fez? Meu cunhado intrometido espalhou a notícia de que estou fora dos limites esta semana porque estou sofrendo. Não acho que ele tenha informado você, então parece que ele está tentando nos armar. Eu só quero que alguém me ajude a esquecer. Eu esperava que vários de vocês me dessem prazer esta semana, mas acontece que todos vocês têm um maldito código de lealdade. John, eu realmente preciso disso, e acho que você também. Ash, por mais tentadora que seja sua oferta, tenho que recusar. Ashley fez uma careta. Droga, parece que vou precisar de outro conjunto de baterias então. No 5º dia da nossa estadia, recebi uma mensagem do resort onde estávamos alugando cabines. Era de Melissa, a esposa de Cal. Ela conseguiu me localizar através do meu local de trabalho e expressou o desejo de falar. Comprei um cartão telefônico e fui até um telefone público. Melissa então me contou tudo. Ela estava se divorciando de Cal. Ellen sofreu queimaduras nas mãos e recebeu tratamento para inalação de fumaça, mas estava bem. Cal teve queimaduras nas mãos e genitais, mas esperava-se que se recuperasse. Melissa não tinha certeza sobre a extensão da sensação que ele teria quando as queimaduras cicatrizassem, mas ele sobreviveria. Ela havia extraído uma confissão de ambos, alegando que foi uma ocorrência única. Melissa solicitou acesso aos registros de cartão de crédito e celular, com o que concordei. Combinamos de nos encontrar para comparar informações antes de eu confrontar Ellen. Até onde eu conseguia discernir, ninguém sabia que eu tinha retornado para Dallas. Eu pretendia explorar essa informação para pegar minha esposa em flagrante. Na verdade, eu tinha acesso a mais detalhes sobre os casos de Ellen do que eu queria que alguém soubesse naquele momento. Informei a todos que minha esposa sofreu um acidente, o que exigiu um fim antecipado de nossas férias. Antônio me acompanhou de volta para casa, enquanto os outros fizeram seus próprios arranjos de viagem. Ao retornar para Dallas, reservei um hotel para os dias restantes da minha ausência. Entrei em contato com Melissa para comparar despesas, questionando a validade das explicações do nosso cônjuge. Apesar de ouvir informações perturbadoras na minha chegada, escolhi não revelá-las a Melissa, optando por manter silêncio sobre a duração do caso. Já tendo juntado as peças da situação, eu sabia quais evidências Melissa precisava ver. Após análise, descobrimos cobranças no cartão de crédito de Ellen precedendo as do Cal por 1 ou 2 dias, junto com um aumento nas ligações telefônicas entre eles pouco antes das cobranças do hotel. No final da semana, eu tinha um advogado preparando os papéis do divórcio. Ao confrontar Ellen quando voltei, fingi que nada estava errado. Ela admitiu ter tido um caso de uma noite, mas não conseguiu fornecer uma confissão completa, apesar da minha insistência. Eu a instruí a ir para o quarto de hóspedes e fazer o teste de DSTS. Ao inspecionar uma bola de beisebol, notei que a assinatura de Pat em Caveli havia sido deslocada para frente, indicando a tentativa de Ellen de esconder suas ações. Apesar de seus apelos por reconciliação ao longo de 3 dias, sua história permaneceu inalterada, e eu permaneci resoluto. Ellen recebeu os papéis do divórcio em seu local de trabalho. Apesar de suas tentativas de contato, desliguei meu telefone e desocupei o local quando ela voltou para casa. Ela contratou um advogado e propôs aconselhamento, ao qual compareci relutantemente, conforme determinado pelo tribunal. Durante a sessão inicial de aconselhamento, ouvi a história familiar dela mais uma vez. No entanto, permaneci cético e comecei a desafiar sua narrativa. Apesar disso, o conselheiro ficou do lado da minha esposa, sugerindo que eu não tinha abertura e era excessivamente crítico.
Fui instruído a não contestar nenhuma das alegações de Ellen, mas apenas ouvir, o que me deixou frustrado. O conselheiro apoiou ainda mais a perspectiva da minha esposa, acusando-me de ser irracional, e a sessão terminou comigo me sentindo injustamente criticado. Pedi desculpas e pedi para expressar meus próprios sentimentos na sessão seguinte. Na sessão subsequente, abordei a questão da traição, apresentando evidências como os registros do celular de Ellen e nossos extratos de cartão de crédito abrangendo os últimos 2 anos. Além disso, Melissa forneceu faturas de cartão de crédito indicando os aluguéis de quartos de motel de Cal, confirmando que o caso deles durou mais de 18 meses. Eu tinha várias perguntas. Por que Ellen marcou horários para cabelo e unhas no dia anterior à minha ausência de uma semana, e não no meu retorno, se era para mim? Por que Ellen fez compras na Victoria's Secret antes da minha partida? Durante minha ausência, por que Ellen precisou abastecer seu carro com mais frequência do que quando eu estava em casa? Que tarefas adicionais ela estava fazendo? Eu não confrontei Ellen diretamente com essas perguntas. Em vez disso, utilizei esses fatos para estabelecer a base para meu sentimento de traição por Ellen. Quando Ellen começou a contestar minhas conclusões, a conselheira refletiu suas ações anteriores comigo. Ela me encorajou a me expressar livremente, o que significava que Ellen precisava ser receptiva para ouvir sobre meus sentimentos de traição. Ellen alterou sua narrativa, mas dessa vez a conselheira ficou do meu lado. No final da sessão, o conselheiro estava dissecando as inconsistências na história revisada de Ellen. Durante a terceira sessão, Ellen ofereceu uma nova confissão, afirmando que havia dito a verdade completa. Posteriormente, pedi para trazer Brian Jennings ao escritório para a quarta sessão, o que visivelmente perturbou Ellen. Então, elaborei sobre a descoberta do número de Brian nos registros do celular dela, junto com um padrão de gastos semelhante ao que observei com Cal. Também compartilhei alguns detalhes extras, meus álbuns de fotos. Descobri fotos de Ellen com seu pai, um homem de 1,85 metros, olhos azuis e cabelo castanho-areia. Também havia imagens do ex-namorado de Ellen, que tinha aproximadamente 1,80 a 1,88 metros, olhos azuis e cabelos castanhos arenosos. Cal e Brian também correspondiam a essa descrição, assim como 3 outros caras da fraternidade. Eu possuía cartas de cada um deles alegando que Ellen havia flertado com eles. Sempre que eu mostrava fotos de qualquer um desses indivíduos com Ellen, ela parecia sorrindo e olhando para eles admiravelmente. Eu ainda tinha mais 2 ex-namorados que eu poderia ter usado para apoiar meu argumento, no entanto, escolhi esperar até obter uma confissão completa. Eu não queria revelar todas as minhas evidências de uma vez, nem queria revelar que eu tinha retornado. Depois de relatar o incidente de 1 mês antes do nosso casamento, Cal informou ao conselheiro que eu não podia confiar em Ellen perto de nenhum homem que se encaixasse nessa descrição. O conselheiro então abordou a questão que eu estava evitando. Seu pai fez algo com você quando você era jovem? Lágrimas escorriam pelo rosto de Ellen, mas ela permaneceu em silêncio. Levantei-me do meu assento e fui até a porta. Conselheira, acho difícil confiar em minha esposa. Acredito que o pai dela incutiu nela o hábito de enganar, provavelmente para esconder o abuso que ele infligiu a ela. Parece-me que Ellen me escolheu em vez de seus parceiros anteriores porque não me pareço com seu pai. Além disso, suspeito que ela queria que eu criasse filhos que fossem realmente gerados por ele. Suspeito que meus traços físicos, minha estatura mais baixa, olhos castanhos e cabelo escuro, foram fatores em sua decisão, tornando mais fácil para ela convencer seu pai de que os filhos eram dele, não meus. Ellen recuou, pronta para discutir, mas eu a silenciei com um gesto. Esses são meus sentimentos, sem suporte de evidências. No entanto, eles representam um poço profundo de desconfiança que agora está entre nós, uma montanha que devemos escalar se quisermos que nosso casamento sobreviva. Você ofereceu diferentes versões dos eventos em nossas sessões de aconselhamento, e eu antecipo mais até que descobramos a verdade. Conselheira, duvido que eu receba uma resposta sincera de Ellen até que ela confronte seu passado com seu pai. Acolhê-la de volta agora só a ensinaria a esconder suas indiscrições de forma mais eficaz. E se minhas suspeitas sobre o porquê de eu ter sido escolhido estiverem corretas, não quero mais fazer parte desse relacionamento. Ellen evitou o meu olhar enquanto falava.
Essas sessões de aconselhamento só aumentaram o abismo entre nós. O conselheiro assentiu solenemente. Notificarei o tribunal de que o aconselhamento não teve sucesso. Depois disso, o divórcio prosseguiu sem contestação. Até onde sei, Ellen continua buscando aconselhamento. 3 meses depois, Ashley apareceu na minha porta. John, eu testemunhei como você cuidou de 22 idiotas, apesar do fato de estar com muita dor. Eu esperava que você aceitasse minha oferta de revanche, mas você não aceitou. Isso realmente me irritou, embora tenha me ajudado a tirar minha mente do meu terrível ex-namorado. Ashley se moveu nervosamente de um pé para o outro. John, você não vai dizer nada? Tipo o quê? Droga, você está dificultando as coisas. John, não consigo parar de pensar em você e em quão fiel você tem sido à sua esposa. Por que eu não poderia ter um namorado devotado como você? Você estragou tudo. Ash, acalme-se. Suas palavras não fazem muito sentido. Droga, não é bem assim. Eu queria me envolver em proximidade sem sentido para esquecer minha dor, e você e sua maldita devoção me fizeram querer me guardar para alguém que realmente se importasse comigo. Ashley começou a soluçar incontrolavelmente. Você me mostrou que posso ter fé completa em você. Ellen foi incrivelmente tola em trair você. Agora que você está solteira, acredito que posso ter encontrado o homem que quero para ser o pai dos meus 22 filhos, se você estiver afim. Ashley, você está me pedindo em casamento? Vamos começar com um encontro e ver aonde isso vai dar. Eu tendo a ser submissa e acabo sendo aproveitada, mas confio em você com meu coração. Estarei aqui por uma semana, entrevistando empregos durante o dia, mas livre todas as noites para explorar seu mundo. E quando você decidir que eu sou a pessoa certa para você, espero que você me tire do chão e me reivindique no quarto. Nós nos casamos em Brighton na reunião do ano seguinte.